Deixa eu É uma honra para mim ter de volta aqui na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, professor Modesto Carvalhosa, nome reputado pela competência e pela brava militância a favor da liberdade e da lisura. Professor Modesto Carvalhosa, como é que o senhor encara o recorde de votos que teve Arthur Lira, ah, lá de Alagoas, 464 votos em 509 votantes, recorde histórico É, na reeleição para a presidência da Câmara. Como é que ele obteve isso? Zé, em primeiro lugar, quero dar os parabéns pelo seu programa diário, que é um programa de civismo, de coragem, de independência, que eu acompanho, eu e minha mulher, todas as noites, e acompanhei também o de ontem, que você fez tardiamente, após a eleição do Lira e do Pacheco. Eu diria o seguinte, que a eleição do Lira, sobretudo, é aquilo que você mesmo falou, quer dizer, é a vitória do patrimonialismo no Brasil. Você sabe que o Brasil é um país que é vítima do seu Estado, do seu governo, dos governos sucessivos que vêm não só da época da monarquia, da República, mas também da colônia. Nós aqui instauramos uma cultura do patrimonialismo em que não existe nenhuma diferença entre os recursos públicos e privados. Os donos do poder, como diria o Raimundo Faoro, se apropriam de todos os recursos públicos a favor deles. Isso foi sucedendo-se na colônia, evidentemente, depois, na chegada da família real, se acentuou mais, na monarquia também, e a República foi o primeiro movimento de revolta contra esse Estado patrimonialista que realmente não transformou o Brasil, ou fazia com que o Brasil fosse um fazendão, uma grande fazenda, onde o dono da fazenda, os donos da fazenda, a família dona da fazenda, se apropriava de todos os recursos, esbaratava e desperdiçava todas as possibilidades até de desenvolvimento da própria fazenda. Isso foi feito na Primeira República, não deu certo, daí teve o movimento tenentista, que foi o movimento de 1922 para a regeneração dos costumes políticos brasileiros, que acabou sendo absorvido na Revolução de 30, que foi outro movimento para regenerar os costumes políticos e acabar com o patrimonialismo no Brasil. E esse movimento de tenentista, absorvido pelo movimento getulista de 30, acabou dando em nada, tá certo? E acabou dando na ditadura do Getúlio, e afinal houve 45, que era a queda do Getúlio, também uma tentativa de regeneração dos costumes políticos. Assim foi, e afinal teve o regime militar de 21 anos, e tivemos uma Constituição em 88 e volta à democracia. Aí, José, você precisa ficar bem claro, essa Constituição de 88 reestruturou o patrimonialismo. Ela consagrou o patrimonialismo. Foi a Constituição de 88 que consagrou de maneira absoluta com o patrimonialismo, representado exatamente pelo monopólio dos partidos, quer dizer, ninguém, independentemente de partidos, pode ser candidato, ou seja, criando o profissionalismo político, ou seja, os políticos profissionais de uma maneira absoluta. Os partidos realmente dominam a política. Ninguém pode ingressar na vida pública a não ser através dos partidos. Portanto, aí está. Depois, a questão do estamento burocrático. Todos os funcionários públicos são estáveis, tá certo? Criando, portanto, aí uma folha de pagamento que hoje no Brasil chega a mais de R$ 1 trilhão por ano, tá certo? É o estamento burocrático também que o Raimundo Faoro fala.
E nós temos, então, aí também a reeleição, que você insiste nesse ponto de uma maneira muito importante, de essa praga da reeleição. E assim você vai criando, através da Constituição de 88, o estamento, consagrando o estamento político-burocrático que manda no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país onde existe uma classe de pessoas que vivem do setor público e amealham todos os recursos do setor público. E o setor privado que toma todos os riscos de desemprego, de falência, de empreendedorismo, etc. e tal, e que realmente estão aí só para pagar impostos. Então, você tem uma divisão da sociedade brasileira dessa forma. O que o Lira fez ontem foi uma consagração quase que, vamos dizer assim, um negócio definitivo, histórico, de que o Brasil é um país patrimonialista e que não venham nos aborrecer, doutor José Neumann, não venham nos aborrecer com esse negócio de política de saneamento dos costumes. Isso não vai haver. Ele falou explicitamente no discurso dele. Esse negócio de lava-jato não vai ter mais. Lava Jato nunca mais. Ele escreveu lá no pois, esse tipo de movimento que criou desempregos, eliminou empresas, etc., etc., nunca mais voltará. Então, o que ele realmente consagra é o estamento político burocrático no Brasil de apropriação de todos os recursos para eles próprios, através de emendas parlamentares, através de cargos de segundo, terceiro e quarto escalão, inclusive, e primeiro também, de entidades públicos com altas verbas, e assim vai, e além de todas as questões de propinas, etc., que vão surgir aí dessa promiscuidade em que deputados e senadores são ao mesmo tempo ministros, secretários, etc., numa promiscuidade absoluta de poder. Então, nós temos, portanto, a consagração daquilo que você falou, a consagração da impunidade através desse rito, desse grande festim que foi a eleição do Lira ontem no Congresso Nacional. Eu escrevi agora, professor Modesto Carvalhosa, um artigo publicado no Antagonista, a minha coluna semanal, em que eu digo do bolsolulismo ao acordo Lula-Lira. O bolsolulismo permitiu que o Bolsonaro e o Lula fossem os candidatos em segundo turno que interessavam um ao outro. Para isso, se recorreu à cúpula do judiciário para liberar ambos. O Bolsonaro cometeu todos os crimes e não foi condenado por eles, e o Lula foi condenado, mas depois foi liberado e pôde disputar, ganhou a eleição com 2 milhões de votos, apertado, mas 2 milhões de votos, e aí chega no governo, em vez de pregar a reconstrução da União Nacional, que era o que previa, agora tudo que ele quer agora é limpar a ficha da companheira presidenta Dilma Rousseff. E é até simbólico, eu falo isso no artigo, que o Eduardo Cunha, na Odebrecht conhecido como Caranguejo, estivesse presente na consagração do seu sucessor Lira, que era cupincha dele, mas não foi punido pela Lava Jato. O que é que o senhor acha? Porque, veja bem, o Lula não caiu na armadilha que a Dilma caiu, que a Dilma brigou com o Eduardo e, por isso, sofreu o impeachment. O Lula se compôs logo com Arthur Lira, que também se compôs para colocar o Centrão no poder. Como é que o senhor viu esse acordo Lula-Lira? Nós temos um defeito muito grande no Brasil de olhar as coisas no plano factual, no plano do que aconteceu ontem, do que aconteceu na semana passada, ou a partir de um determinado mandato, como o do Bolsonaro, do Lula. Nós temos que verificar o seguinte: no Brasil, o que existe é uma estrutura de Estado absolutamente viciada, que leva o país
ao aumento gradativo da miséria do seu povo. Não adianta nós ficarmos com o Lula, com o Lira, com não sei o quê. Eles são simplesmente o produto atual desse patrimonialismo que tem que ser estruturalmente desmontado, como você muito fala, a começar pela não reeleição, tá certo? Nós temos que pensar em mudar as estruturas do Estado, não ter reeleição, poder ter candidaturas independentes, ter voto distrital, acabar com o voto proporcional, que é uma vergonha, certo? Criar, portanto, condições de governabilidade em que não só os políticos profissionais estejam lá, mas também que a sociedade civil vá para o exercício da função pública, da atividade pública. Então, nós estamos muito sempre ligados, José, ao que aconteceu ontem com Lula, com Lira, etc., como se eles tivessem inventado a pólvora, entendeu? Eles são simplesmente a representação atual de um quadro secular de patrimonialismo do Brasil, que é uma vergonha. Nós temos que fazer uma estrutura diferente do Estado, tá certo? É claro que a questão aí da presidente Dilma está sempre aí na questão da nova verdade, né? Hoje em dia, no mundo, há uma tendência de estabelecer a nova verdade, a verdade que realmente, pela propaganda maciça, você recria os fatos. Mas isso é uma coisa que, no meu entender, é muito pouco para a gravidade dessa consagração que o Lira teve ontem, que é a consagração, como você mesmo falou, Zé, da impunidade. Não haverá mais combate à corrupção no Brasil. É o que o senhor Lira falou no discurso dele. Não haverá nunca mais Lava Jato no Brasil. Nunca mais. Garanto para vocês. E o Ah, pessoal. mas haverá orçamento secreto, porque Não, O Supremo já derrotou, mas ele vai dar um drible da vaca, acredito no meu vai artigo, dar. Porque professor. vai dar pelo Vai seguinte: haver de novo orçamento secreto. uma Vão coisa que recriar. precisa ficar bem claro, eu não, que os presidentes da Câmara e do Senado hoje em dia, eles são tiranos. Eles são muito mais do que ditadores, eles são tiranos. Ou seja, eles fazem absolutamente só o que eles querem, na calada da noite, tá certo? E é isso no Pacheco e isso no Lira atualmente, mas os que vieram depois vão ser tiranos também, como os anteriores. Ou seja, eles botam na pauta o que eles querem, eles botam na pauta a votação por lideranças. Você sabe que a votação por liderança é a maior fraude que existe em matéria de representação popular, porque o partido que tem oito deputados tem um líder, o outro que tem 120 deputados tem um líder. O voto na decisão por liderança do que tem 8, que tem 120 é o mesmo. Então, ele pega os líderes, vota por liderança, tá certo? E passa todas as barbaridades que ele quer lá dentro do Congresso. Só o que ele quer, tá certo? E, por exemplo, o Pacheco já falou, eu, como tirano desse Senado aqui, não vou admitir impeachment de ninguém, tá certo? De ministro do Supremo Tribunal, tem vários pedidos lá de pedidos de impeachment do Supremo Tribunal, não vai ter isso, sendo que os regimentos internos, tanto da Câmara como do Senado, são bem claros de que o presidente dessas casas ele só tem a função de presidir, etc., organizar, mas não de botar a pauta, de tirar a pauta e de vetar uma pauta. Tudo tem que ir para o plenário, tudo tem que ir para as comissões. E eles não deixam ir para a comissão, para as comissões nem para o plenário. Portanto, nós temos aqui a reafirmação da tirania do Lira. O Lira é um tirano e ele exerce muito mais do que o Maia, por exemplo, que é o anterior a ele, ou anteriores a ele, a essa tirania. Ele é a figura do tirano, tipicamente a Ele, figura. ele e os 11 lá do Supremo também, né? Esses é que são tiranos mesmo. Isso aí é um caso. Até porque tem a decisão monocrática. Enquanto houver decisão monocrática, é a tirania
do Pois é. ministro do Supremo. Mas, mas você veja como realmente nós temos aí aquilo que você falou no programa, e que não é uma festa democrática, é uma festa da impunidade. Nós aqui elegemos o Lira por quase unanimidade, porque ele nos garante a impunidade, nos garante que nós vamos continuar, nós, deputados, tanto da suposta oposição do bolsonarismo, como do lulismo, o atual governo, nós, congregados, irmanados, absolutamente nos abraçando, garantimos que teremos as emendas que quisermos do orçamento, teremos o domínio do orçamento. O orçamento deixou de ser uma peça fundamental do exercício de poder do executivo para passar do legislativo, o legislativo que manda no orçamento no Brasil, que é uma aberração. Vamos ter verbas, emendas do orçamento, teremos cargos da segundo escalão para todos os nossos cupinchas, terceiro escalão também para os cupinchas todos. 37 ministérios! 37 ministérios, professor! Não, agora pode imaginar, quer dizer, é um domínio interessante, sendo um pouco conjuntural, eu sou contra análises conjunturais, mas realmente você veja o seguinte, depois da Constituição de 88, que foi a Constituição que garantiu esse patrimonialismo no Brasil e o domínio dos políticos profissionais e o dos partidos, nós temos que o Centrão, os governos iam tentando se libertar do Centrão nos primeiro e segundo ano. E depois, no segundo, terceiro ano, eles se entregavam ao Centrão. Por exemplo, o Fernando Henrique, que foi um homem que tinha respeito público e tinha noção de interesse público, ele só se entregou ao Centrão no segundo mandato, porque ele queria continuar presidente, entregou ao Centrão no segundo mandato. Foi o preço que ele pagou. Mesmo o Bolsonaro, ele resistiu um pouco ao Centrão, só entregou o governo ao Centrão agora 2 anos para cá. Agora, esse atual governo, com toda a isenção de cidadão, estou falando nem a favor nem contra, uma constatação óbvia, entregou o governo ao Centrão já no primeiro dia de fevereiro, depois de 30 dias já entregou ao Centrão. Quer dizer, é um recorde. Não é só o recorde do número de votos do Lira, mas o recorde do domínio do país pelo Centrão, do domínio do país pelo Centrão já no segundo mês de um governo, eleito pelo povo legitimamente. Né? Mas nós temos uma praga maior, que o senhor já se referiu, que é a praga da reeleição brasileira, que não existe em nenhum país do mundo, que foi inventada pelo Fernando Henrique para ter o segundo mandato, que é a reeleição que cria o presidente perene. Nós vamos ter, enquanto a biologia permitir, Lula e Bolsonaro se revezando no poder. Os presidentes, como no nosso tempo, o professor Cavalhosa aqui tinha as indulgências plenas, os presidentes perpétuos do Brasil, porque a reeleição indiscriminada nos Estados Unidos, você tem uma reeleição, aqui você tem infinitas reeleições. O Lula está fazendo o terceiro governo. A reeleição é nefasta, né? É uma coisa nefasta, porque o sujeito, quando ele sobe a rampa, qualquer presidente, não é esse atual ou anterior, ele já pela reeleição, ele já faz o primeiro comício lá no parlatório, lá, quem pega a faixa, já faz o comício para ser reeleito. Ele só pensa em reeleição. Ele não pensa no interesse público, na coisa pública, em políticas públicas, tá certo? Em políticas de Estado, quer dizer, continuidade de políticas como saneamento, que demoram décadas para serem implantadas. Nada disso interessa, é só a reeleição, a reeleição. Então, a reeleição é uma praga. Você veja, no Brasil, ao tempo que não havia reeleição, tipo do Juscelino. Juscelino, em 4 anos, fez uma obra imensa. Eu não discuto o mérito da obra. Pode ser que a obra tenha tido coisas muito boas, como a implantação de indústrias aqui no Brasil fundamentais e outras péssimas, como a criação de Brasília, que é um desastre absoluto. Concordo.
quatro, ele fez em 4 anos coisas extraordinárias. Cinco. 5 anos, desculpe. Sim. 5 anos. 50 anos em 5. Era o slogan Agora, dele. todos os presidentes têm essa tendência. Então, você veja, não há o que houve ontem, o José, foi o seguinte: é a consagração do atraso, a consagração do atraso, a consagração de que o Estado no Brasil pesa contra os interesses da nação. Ele é o grande óbice ao desenvolvimento do país. Essa é a verdade, é o atraso. Sugam todos os recursos do país, sugam para eles, parlamentares, eles políticos, profissionais. Então, você veja que não há nenhuma política pública aí bem definida, tá certo? A reforma administrativa, onde é que anda essa reforma administrativa? Não se fala mais nisso, evidentemente. Então, Vamos contar o atraso onde ele se verificou. Lei da improbidade administrativa, professor, hein? Que foi jogada no lixo, né? Operação Lava Jato, a reputação de Sérgio Moro. Tudo isso foi jogado no lixo, da história, né? foi jogado no lixo aqui, José, no plano internacional, porque você veja, o mundo inteiro está olhando o Brasil, olha para o Brasil, analisa o Brasil. O Brasil, como você falou no programa de ontem, é uma democracia de baixíssimo nível. Não pode dizer que o Brasil não tenha democracia, porque tem as eleições, tem as instituições, os 3 poderes, mas a conduta dos titulares dessas instituições é de tal maneira baixo, é de tal coisa, que a democracia no Brasil é reles. A democracia, vamos dizer, de uma pontuação de 1 a 10, a pontuação brasileira deve ser 2. Entendeu? Veja o que a, a ONG de Transparência Internacional, que do mundo inteiro falou do Brasil aqui. O resultado do IPC, quer dizer, das leis anticorrupção, reflete o desmanche acelerado dos marcos legais e institucionais anticorrupção que o país havia levado décadas para construir. Isso realmente a Transparência Internacional que diz que você está falando aí da lei de improbidade, entendeu? Junto é que a Transparência Internacional, junto com o retrocesso na capacidade de enfrentamento da corrupção, o Brasil sofreu degradação sem precedentes de seu regime democrático. Isso o mundo inteiro sabe. Quer dizer, os capitais não vêm para cá, os investimentos não vêm para cá, que é um país de baixia. Um país, sabe o que é o Brasil? Zé? É um país latino-americano. É um país latino-americano igualzinho a todas uma republiqueta! Igual a todas essas desgraças que nós temos na América Latina. Não muda nada, entendeu? Aqui diz, olha, o grande destaque foi o orçamento secreto, está aqui escrito, Transparência Internacional, todo mundo, o mundo inteiro, o CDE, todas as diplomacias do mundo estão lendo isso aqui. Ó. O grande destaque foi para o orçamento secreto, mancomunado entre o Executivo e o Legislativo, que não só perverteu a formulação de políticas públicas em áreas como saúde, educação e assistência social, mas ao jorrar bilhões para municípios sem capacidade institucional de controle, pulverizou ainda mais a corrupção, potencializando fraudes e desvios em nível local. Quer dizer, o orçamento secreto estabeleceu um novo padrão de corrupção. Quer dizer, agora você pegava o dinheiro e mandava para o prefeito e ali ele dividia com os empreiteiros, etc., com o próprio deputado que mandou o dinheiro. Quer dizer, um festim de roubo do dinheiro público, tá certo? Então, isso aqui é uma loucura, entendeu? Professor, então eu vejo a seguinte tragédia. O seu livro sobre uma nova Constituição é cada vez mais necessário e cada vez menos viável, não é isso, a realização de uma nova Constituição, não é? Ou o senhor discorda de mim? Não, eu acho cada vez mais necessário, porém, nós temos que voltar à indignação nas ruas, não as ruas sejam ocupadas para proporem golpe, etc. e tal, isso é um horror. Mas voltar àqueles velhos
velhas manifestações de rua que nós tínhamos em 2013, 2014, até 2017, em que realmente se procurava, até 2018, inclusive, em que se procurava novamente conseguir, através de um plebiscito, talvez, acabar com certos dados fundamentais, como esse que você insiste, na não reeleição, certo? Na não reeleição. Quer dizer, tu conseguir que se faça um plebiscito sobre questões fundamentais do Brasil. Porque, como está, vai afundar mais, ô José. Com o Lira mandando no Brasil, isso aqui vai afundar completamente. Isso aqui vira cada vez mais afundado, porque os recursos são desperdiçados. Não é questão só da corrupção, é o desperdício total dos recursos públicos. Quando você tem um país com mais de 1 trilhão de folha de pagamento, você, num país, no mundo da informática, você pode reduzir isso a 40%, 30%, pelos serviços que a informática daria, é muito melhor a eficiência do que a presença lá de funcionários que não sabem o que fazer, excesso de funcionários. E não é só a questão de funcionários concursados, que esses pelo menos fizeram concurso. É que, além dos concursados, esses governos todos, por causa do mensalão, por causa desse pessoal tipo Lira e companhia, do Centrão, você tem milhares de pessoas não concursadas que mandam nas repartições públicas. Então, chega lá, eu faço um concurso, tá certo? Vou lá ser servidor público, um concurso, concursado direitinho. Mas quem manda em mim é um agente qualquer, um cupincha do deputado tal, cupincha do deputado do PL, cupincha do deputado do PT, do Buzoquei, do PSB, sei lá como é que chama, esses partidos horrendos que tem aí, entendeu? Então, o que acontece? Inclusive as repartições públicas no Brasil, são comandadas por pessoas que não têm menor qualificação, que eles são indicados pelos deputados para mandar nessas repartições públicas. E os servidores públicos concursados não mandam nada. Então, como é que funciona um país desse? Como é que vai progredir um país desse? Certo? É uma colônia, é século XVII, século XVIII no Brasil, nós estamos nessa base ainda, entendeu? Quer dizer, é um completo patrimonialismo escarrado agora com essa eleição do Lira, no meu entender. O antagonista publicou uma pesquisa que mostra que 48% da população é contra a reeleição também, essa reeleição do Lira, a reeleição do Pacheco, ou seja, também nas mesas das casas. Ou seja, mas isso é pesquisa, não é uma instituição certa. Mas a verdade é que a população está ciente e sabe que é impotente, até uma rima, né? Mas não é uma solução. E você vê que isso, o povo é contra esse tipo de golpe, como que o nosso Lira fez, que o Rodrigo Pacheco fez. E essa vai ser a última pergunta que eu vou lhe fazer, porque o nosso tempo está se esgotando, mas o senhor está liberado aí para responder. Bom, realmente, você, como eu já falei, eles têm eles são tiranos, eles fazem o que eles querem dentro do Congresso. O Pacheco, que é um homem arquiconservador e atrasado, um homem do atraso, ele é um gentleman, é um homem intelectual, um gentleman do atraso, é o gentleman do atraso, vamos dizer assim, tá certo? E ele não vai botar pauta nenhuma que interessa lá dentro. E agora, o Lira não, o Lira vai por pautas mais graves ainda para mais acentuar o patrimonialismo no Brasil, onde nós temos essa tirania que os congressistas aceitam. Os congressistas não deviam aceitar essa tirania, mas não só aceitam, como consagram. A questão da eleição do Pacheco ainda teve uma oposição lá, que teve votos significativos, não sei lá, 29, 39, não me lembro mais. Agora, a questão do Lira é uma questão de que é um rebanho de deputados que não têm nenhuma dignidade pessoal e que aceitam a tirania do Lira, à custa do quê? Da manutenção dos seus privilégios, de se apropriar de recursos públicos.
e de exercer um poderzinho lá que eles exercem junto a segundo e terceiro escalão do governo. De modo que é essa a minha observação final, dizendo que nós temos que participar, ir para as ruas para lutar novamente pela mudança dos costumes políticos no Brasil. É um prazer enorme ter o professor Modesto Carvalhosa aqui na sala da Isabel. Isabel lá, o professor. É, Um abraço para a Isabel. deixando um abraço, um beijo da Isabel e do Arthur para a Cláudia, para você, e na esperança de logo, logo podemos voltar a essa conversa, porque ela ainda tem muito pano para manga, muito caldo para esse suco, professor. Muito obrigado, professor Carvalhosa. Um Firme abraço. e rijo. Um grande abraço. Obrigado, um abraço. Obrigado.